Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aí falando da parte de resistência dos materiais, né? A gente vem fazendo essa análise referente ao ensaio de tração. Nos últimos vídeos a gente fez uma análise sobre os três gráficos, né? Três gráficos onde cada um tomou como referência um tipo de material diferente, né? O qual a gente utilizou um simulador, né? Então nos vídeos anteriores aí tem a simulação desse ensaio de tração, dos três na verdade. E cada um correspondeu a um respectivo gráfico, né? Aqui um gráfico para um material com aço, um aço com baixo teor de carbono, aqui um aço estrutural, né? Aqui um ferro fundido, e cada um teve sua característica, né? No último vídeo a gente verificou essas interpretações com base no gráfico, focando especificamente no limite da fase elástica, né? A gente não terminou, né, todas as características do gráfico, né? E antes de dar continuidade a essa parte do gráfico, a gente vai fazer uma análise de como essa parte, né, essa análise só da fase elástica traz de impacto na análise de projetos mecânicos, né, numa situação de um projeto mecânico. Antes de seguir para essa parte do projeto, o que é que a gente vai verificar? Como é que essa força, né, indicada, analisada no ensaio, né, lembrando, exemplo, esse caso aqui que foi para o aço com baixo teor de carbono, né, representado nesse diagrama, o qual ele teve uma indicação de limite, né, limite de resistência da fase elástica, né, de 6.250 newtons, né, mais ou menos aqui, antes dele entrar ali na zona de escoamento, né. A gente utilizou o coeficiente de segurança aí de 0,1, né, então basicamente multiplicou 6.250 por 0,9 e chegou aqui a um limite de projeto de 5.625 newtons, beleza. Né, esse valor aqui embaixo foi o comprimento que teve quando teve o esforço de tração, né, o comprimento que foi deslocado, né, com base na deformação do material, né, ou seja, ele foi, entre aspas, esticado, né, e ele obviamente aumentou, né, de comprimento durante essa força, mas esse comprimento, né, que no caso mais ou menos aqui, deixa eu traçar ele aqui, que a gente aí fez a suposição de aproximadamente 0,85 milímetros, né, tá ligado à questão dessa deformação elástica, né, ou seja, ele teve esse tracionamento, né, ele tem essa amplitude de comprimento, mas ele tem a tendência a voltar, né, ao seu comprimento normal, porque isso aí é ainda a fase elástica, beleza. Tudo isso a gente viu nos últimos vídeos, né, não só desse gráfico, mas dos outros dois também. Mas aí vem a pergunta, como é que isso impacta numa análise de um projeto mecânico? O primeiro ponto, antes de ir para o projeto mecânico, é entender, né, a questão do corpo de prova. Né, do corpo de prova. Porque esse corpo de prova aqui, que teve essa resistência, né, indicada, tá aqui em newtons, né, a gente vai utilizar como referência o valor já com o coeficiente de segurança. Então teve essa resistência aí de 5.625 newtons, né, até começar a entrar na fase plástica, né? Então esse aqui é o limite de segurança, de tensão que esse material vai sofrer sem entrar na fase plástica, né? Ou seja, sem entrar em uma deformação permanente. Então, em resumo, isso aí seria o limite de resistência do material, né, sem sofrer deformação. Só que, ok, eu tenho esse valor, mas como é que eu vou transportar esse valor, né, para um projeto mecânico? Exemplo, aqui, vamos supor que aqui seja um projeto mecânico, onde aqui vamos supor que aqui seja um cabo estrutural, né, seja um cabo estrutural que está suportando um determinado elemento, né, que vai ter obviamente uma determinada massa e vai ter obviamente uma determinada força, né, e como é que a gente consegue fazer transportar essa informação aí para um projeto real? E aí onde entra o corpo de prova. Porque o que acontece? O corpo de prova, se você observar, ele obviamente é um elemento geométrico, né, o qual tem suas medidas definidas, né? A gente até comentou nos últimos vídeos a questão do corpo de prova, dele ser padronizado ou não, né? Obviamente existe norma de padronização do corpo de prova, só que a gente comentou que tem alguns elementos que são testados diretamente, né? Mas a grande maioria é utilizado o corpo de prova porque você não vai ter como testar tudo diretamente, né? Numa máquina universal, numa máquina apenas de tração, difícil. Né? Então, o corpo de prova ele vai te dar essa possibilidade de fazer uma análise proporcional.
Então, o que é que entra aqui como detalhe? Entra essa secção transversal do corpo de prova, ou seja, ele é um elemento cilíndrico, né? Então, obviamente, ele vai ter uma área. Então, aquela força que ele resistiu, ali de pouco mais de 5.000 newtons, ela foi aplicada, obviamente, em uma área de secção transversal, no caso, uma área circular. Então, o que é que a gente tem que fazer? Pegar essa força aqui de resistência e dividir com base na área do corpo de prova. Porque aí a gente vai chegar a um elemento importantíssimo desse contexto, que é a unidade de newtons por milímetro quadrado. Né? Então a gente vai saber o quanto foi que esse corpo de prova, o quanto é que ele resiste, né? O quanto foi que ele sofreu de tensão, né? Em milímetros quadrados. Ou seja, unidade mínima, a gente já comentou isso também, então eu consigo transportar esse valor para o projeto. Né? Porque o projeto aqui em si, ele também vai ter uma área, né? E aí a gente vai poder saber o quanto é que de tensão ele vai estar sofrendo com base no esforço por estar suportando uma determinada carga. Beleza? Então essa é a lógica funcional que ocorre aí para uma análise, né, de projeto referente aí a um corpo de prova que passou por um ensaio de tração, tá bom? Então no próximo vídeo a gente vai fazer esse cálculo, vamos supor aí alguns esforços e fazer o cálculo para entender o quanto é que ele vai estar sofrendo, no caso aqui referente ao nosso projeto mecânico, tá bom? Então valeu!